7º ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática? Bom, a gente já está fazendo nosso livro de atividades e hoje a gente vai dar continuidade a esses exercícios, tá? Hoje a gente vai relembrar sobre proporcionalidade. Mas o que é proporcionalidade? Bom, a proporcionalidade ela é uma relação de proporção existente entre duas razões, podendo ela ser inversa ou direta, tá? Dentro da proporcionalidade, a gente tem as grandezas. Temos a grandeza diretamente proporcional, que são aquelas em que a variação de uma provoca diretamente a variação da outra na mesma razão. Por exemplo, se uma delas vai dobrar, a outra também dobra. Se uma delas triplicar, a outra também vai triplicar, tá? Tudo que acontece com uma acontece com a outra, é diretamente proporcional. As grandezas inversamente proporcional são aquelas que envolvem operações inversas. Por exemplo, quando a gente dobra uma das grandezas, a outra deverá ser dividida por 2. Então, se eu multiplicar de um lado por 3, do outro lado eu divido por 3, tá? É o inverso. E as grandezas não proporcionais, que elas não aumentam e nem diminuem na mesma razão. Então, uma não depende da outra. A gente estudou também sobre a regra de 3. E a regra de 3 ela é um método matemático que possibilita encontrar um valor até então desconhecido, considerando a proporcionalidade entre as variáveis já conhecidas. Essas variáveis elas podem ser diversas, por exemplo, como área, como tempo, dinheiro e outras coisas, tá? Uma análise sempre necessária antes de calcular. Por quê? Porque antes a gente tem que verificar se as variáveis são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Dizemos que as variáveis são diretamente proporcionais quando o aumento de uma variável ocasiona o aumento da outra, tá? Ao passo que as variáveis são inversamente proporcional quando o aumento de uma faz com que a outra diminua, certo? A gente falou também sobre porcentagem. O que é porcentagem? A porcentagem ela envolve situações com que nos deparamos frequentemente, tá? No nosso dia a dia, como por exemplo os indicadores econômicos, resultados de algumas pesquisas, as promoções, tá? Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, tá? Então, qualquer número dividido por 100, sendo representado pelo símbolo da porcentagem, que é o porcento. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar a parte de algo inteiro, tá? A gente já estudou sobre isso. E estudamos também sobre os juros, que os juros, eles são uma das formas de remuneração pelo uso do dinheiro de outra pessoa. Em um sistema de capitalização simples, os juros eles são calculados invariavelmente sobre o capital inicial. Para descobrir o quanto de juros será cobrado em uma situação de empréstimo, por exemplo, a gente precisa saber qual que é a taxa de juro e o prazo de pagamento, tá? Então, a gente tem o juro, que é a remuneração do dinheiro emprestado, e a gente tem a taxa, que é a medida percentual usada para calcular os juros, tá? E assim, para facilitar esse cálculo, a gente utiliza a fórmula dos juros é igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o tempo, tá? E o montante, o que é o montante? O montante, ele é a soma do capital inicial, que é o capital que você começou, mais os juros que vão ser adquiridos.